Praça da Sé, centro de São Paulo, um dos locais mais clássicos da cidade. E nesse dia tá bruto. Parece até uma crise social, muitas pessoas em situação de rua, pregadores pregando ali na Praça da Sé, um cenário bem típico. E nesse vídeo eu vou até o prédio, o novo prédio do SESC, ali na rua Santa Efigênia. Essa é uma reportagem na grande mídia, eu nem conhecia. Falei, eu vou mostrar a realidade aqui neste canal. Olha a situação aqui. Muitas pessoas em situação de rua. Tem um cenário clássico aqui no centro, que são pregadores. O pastor Barba é muito conhecido, né? E algo bem interessante é que tem muitos que instigam católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. É bem clássico aqui no centro. Quem passa aqui já viu treta, problemas. O centro de São Paulo é um local bruto, insano, e cada dia é cada dia. E às vezes eu pensei, será que melhorou mesmo? No decorrer do vídeo vocês verão e a gente vai conversando sobre isso. Parece uma crise social mesmo. Agora eu imagino assim, se não houvesse o policiamento intenso e extenso que tem aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo, como ficaria? A realidade é bruta. Nunca que Maria roga por ninguém. E os pregadores instigando, né? Católicos contra protestantes. É bem típico aqui no centro de São Paulo. A realidade é a realidade. Ela não é negativa nem positiva. Ela é bruta como ela é. Aliás, me lembra até do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. E aqui neste canal você vê as coisas como elas são. Sem massagem, sem filtro. Não negativo nem o positivo, mas a realidade que mistura trevas e luz, o obscuro com o histórico. E esse é o centro de São Paulo. De fato, quem conhece o centro mais como um todo sabe que ele é muito louco mesmo, né? Que ele não é um local único. Ele é Santa Efigênia, ele é Campos Elíseos, ele é Sé, ele é República. E a realidade é essa. E está transformando, né? Por exemplo, o calçadão aqui era de pedras portuguesas, agora está esse calçadão liso, está mais aderente. Quem fala aqui já torceu o pé em nível 2, grau 2 no centro, ali na Quintino Bocaiúva, então eu sei o que eu estou falando. Já levei vários capotes, caí com a cara na sarjeta, quase quebrei meu pé no meio, então eu sei do que eu estou falando. E esse calçadão aquele é mais aderente. Mas assim, eu tenho um vídeo, aliás, de 2024, que o calçadão tava chovendo de manhãzinha. Então tava bem limpo, assim, tava bem bonito. E fica pra história, né? Que vai ser valorizado no futuro, muito mais do que nos dias de hoje. Porque eu passo, tudo passa. Mas o vídeo, ele eterniza o momento. Ele torna histórico de um valor, assim, inestimável. Eu tenho vídeos que tem valor inestimável, que o futuro vai valorizar, eu tenho certeza disso. E a realidade como ela é, a vida como ela é, sem filtro, sem massagem, e a vida é bruta. E o centro é bruto. Aliás, tem um senhor, uma vez que comentou num vídeo, que ele anda no centro de São Paulo desde 1959, ele falando, nossa, que tristeza. Ele falando, não é eu. E esse tem conhecimento, né? Desde 1959. Caramba, muito bom o comentário, porque o senhor aí tem experiência. E olha como está mudando, né? Fica para a história essas imagens. E a minha própria tradução da minha experiência concreta e mostrando a realidade pura, sem filtro, né? E estou aqui na rua direita. Um senhor uma vez comentou, essa rua era como a Oscar Freire do centro de São Paulo. Um senhor comentou. Acho muito interessante isso. Ou seja, como mudou, né, o centro de São Paulo. E como aquilo que eu falo também em diversos vídeos, como deslocamento de classes sociais, tudo vai se transformando, mudando, as gestões, os burocratas, e a realidade vai acontecendo dessa forma. O centro de São Paulo é um local onde a cidade
se mostra, se revela. É o local, apesar de tudo, dos problemas, mais legal da cidade. Não é a Vila Madalena, não. É o centro de São Paulo. E uma pena, né? Por exemplo, quem é dos Jardins não anda aqui. Não anda. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Quem é dos bairros das classes altas não anda no centro de São Paulo. E é um local que tem muita história, né? Quem é paulistano raiz pode morar nos Jardins, mas deve conhecer o centro, né? Deve conhecer. Mas não vem porque o bagulho é louco, né, pessoal? A realidade, ela é bruta. Aliás, tem uma experiência muito interessante. Tava passando na Xavier Toledo, aí chegou um mendigo pedindo coisa pra mim. Ele tava falando em espanhol. Eu perguntei: de onde você é? Ele falou: sou da Colômbia, de Cali. E eu não tava gravando. Nossa, como eu me arrependo. Hoje, poderia mostrar aqui no canal. E ele falou que era de Cali. Comecei a desenrolar uma ideia com ele. Ele tava sóbrio, assim. Tinha uma vibe legal, cara. Não tinha uma vibe negativa. Ele pedindo nem coisa pra comer. Ele tava pedindo bala pra vender. Aí eu comecei a desenrolar a ideia com ele. Ele falou assim... Aí eu perguntei pra ele: qual é mais perigoso, Cali ou São Paulo? Ele falou: São Paulo. Olha a situação aqui na Praça do Patriarca. Situação tipo de crise social. Mas continuando a conversa que eu estava tendo com o colombiano, gente boa. Percebi pela vibe, eu pego essas coisas. O estado, assim, espiritual da situação. E trocando uma ideia com o cara, ele pedindo coisa pra mim. Eu ia comprar coisa pra ele comer. Ele falou: não, compra bala pra mim vender. Aí eu comprei uma bala pra ele, umas balas lá, pra ele vender. E foi muito interessante. E é muito interessante isso porque, às vezes, tipo, eu tô mostrando aqui. Mas eu passo em outras regiões não gravando. Então, eu tenho os locais, fica na minha psique. Então eu fui em locais loucos, insanos, assim, brutos. O centro de São Paulo, ele é muito grande. Ele não é São Luís com a Ipiranga somente. Ele não é São João com a Ipiranga somente. Ele não é só a região do Banespão, ele não é só essa região aqui do Viaduto do Chá. Ele é Rua Guaianazes, quem anda, conhece, sabe. Ele é Santa Efigênia, ele é luz, né? Às vezes eu penso assim, poucas pessoas falam a realidade. E falando o que eu penso mesmo cara, mostrar a realidade como ela é, e não pra agradar, mas mostrando a realidade, pura mesmo, eu não vejo ninguém mostrando, não. Esse é um dos poucos canais que mostram a realidade, que não é negativa e nem positiva, mas sim a mescla dos dois. Ó, a Praça do Patriarca aqui. Aqui, cada dia, tem vezes tem um cenário aqui, parece que de crise social imensa, assim. E tem dias extremamente sujos. E um bagulho muito louco que eu vou falar aqui, tem gente que pega a comida e joga tudo no chão. O bagulho é louco, pessoal. A realidade é bruta. O centro de São Paulo é bruto. E cada dia. E às vezes eu penso, será que melhorou mesmo o centro? Ou será que não são regiões que melhoraram? Esse é um ponto, hein? Esse é um ponto que você não vai ver gente nas outras plataformas falando. Não vai ver. Já vi gente falando assim: olha como o centro tá perfeito. O cara falando assim. Da São Luís com a Ipiranga. Lá melhorou bastante mesmo. Mas e a Rua Guaianazes? E a Sé? E o Parque Dom Pedro? Como é que tá? É centro também. A realidade é a realidade. Quem conhece o centro, fala nos comentários. O centro como um todo. Quem conhece ali a Rua Guaianazes, quem conhece ali a Praça Princesa Isabel, eu vou fazer diversos vídeos e mostrando a realidade pura, porque nós desejamos que tudo melhore. Aqui na Rua São Bento, essa é uma das ruas mais clássicas do centro de São Paulo. Olha o calçador como tá, realmente é detonado. Olha o buracão aqui. Aliás, né, vai ser mudado, né? Mas está detonado mesmo aqui, esse calçadão aqui. Rua São Bento. Fica para a história, né? Porque vai passar esse momento aqui e espero que no futuro esteja bem melhor e a imagem fique eternizada para as gerações futuras verem como era, como é no futuro, né? A pessoa que ver o vídeo no futuro. A realidade é a realidade. E
Agora falando um pouco sobre esse novo prédio aí. Eu vi uma reportagem, né, na grande mídia aí, sem querer, não tava procurando. Passando assim os vídeos, abrindo o YouTube, aí eu vi, né, prédio do Seixo, Rua Santa Efigênia. Eu falei, caramba, até um cara comentou, Vox, a realidade está acontecendo, não nessas palavras. Ele falando pra mim assim, e eu vou mostrar a realidade nesse vídeo aqui, e outros vídeos também. Não, sei que São Paulo, pessoal, tem o sagrado e tem o profano. O sagrado é a igreja ali, o pátio do colégio. O nome da cidade, né? São Paulo. E tem vários prédios aí, né? Dessas paradas, né? O bagulho é louco. A realidade é a realidade. Como tá detonado aqui, hein? O calçadão. Bem zoado mesmo. E essa rua aqui, São Bento, que comente, né? É um cara que conhece desde os anos 60 e 70. Para ver como as coisas realmente decaíram assim exponencialmente, devido ao deslocamento das classes sociais, devido às gestões dos burocratas históricas. Por exemplo, o Martinelli à esquerda. Essa entrada já é o Martinelli, essas entradas aqui à esquerda. Martinelli já é o primeiro teatro. Ele e o Teatro Municipal tinha cinema aí. Estava vendo algumas informações na minha época, mas vendo na internet. E era um local que reunia, né? Assim, a cidade. Era um local de reunião. Se tornou uma favela vertical. Aí teve reforma. Hoje está reformado, né? Tem até um cenário cultural bacana e tudo. É bem interessante. Baladas aí. Eu já passei diversos sábados aí. Tudo tá mudando e tudo se transforma, né? Tudo se transforma, né? É bem interessante. O próprio prédio do Banco do Brasil à esquerda tá tendo uma reforma. O centro de São Paulo é muito louco. E é uma caixinha de surpresas. Cada dia mesmo. Tem dias que eu passo aqui, até nos vídeos anteriores que eu fiz aí, o cenário tava garoando, assim, chovendo fraco. Nossa, tava tão bonito o cenário. Hoje, né, comecei na Praça da Sé, muito louco, muito bruto. Ó, a esquerda tudo sujo. É um cenário muito louco e muito incerto e muito, assim, é uma caixinha de surpresas. Essa é uma palavra bem que expressa muito bem o que é de fato o centro de São Paulo. É muito louco, é muito intenso, é muito histórico. É muito obscuro, luminoso, a igreja ali, a catedral, né? É o mosteiro de São Bento. Então tudo se mistura, né? Por isso eu acho uma parada importante, falando de mim mesmo e de outras pessoas que comentam. Por isso que muitos, aliás, gostam do centro de São Paulo, o cachorrinho à direita. O centro de São Paulo é um local que São Paulo se mostra o profano, o sagrado, o luminoso, o trevoso, vamos assim chamar, tudo muito louco. Eu tenho uma experiência passando aqui, anos passados, tinha um cara falando sozinho assim, ó, de noite. Minha intenção é ruim, minha intenção é ruim. O cara repetindo sozinho, minha intenção é ruim. O cara tava muito louco, né? Problema mental. É muito típico aqui também no centro de São Paulo. Pessoas com problemas mentais. Então, essa é a... E muita gente, eu falando essas coisas e vendo, muita gente conhece, eles pensam assim, isso é o centro. Essa é a vida como ela é. E esse é o centro como ele é. E muita gente acha isso assim, tipo um cenário de filme, romantiza, faz parte. Eu também romantizo, faz parte. E assim pensa, a vida é assim, é muito louco, é bruto, e o centro é bruto, e muita gente gosta, falando a verdade. A verdade é a verdade, né? Eu falo sempre, a realidade é a realidade. E a verdade é a verdade. É interessante falar isso em tempos, né? Como os nossos confusos neste Brasilzão, né? Que é de fato uma Babilônia. O bagulho é louco, pessoal. E São Paulo, assim, é a cidade que mais expressa essa Babilônia chamada Brasil, né? Em que a unidade é muito frágil, né? A unidade social é muito superficial. Por isso mesmo que existe violência.
uma das questões, vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Estou no viaduto Santa Efigênia. Eu vi vídeos de gigantes, canal gigante, até de nômades, esses mega aí. E eles falando assim, o cara falando, não eu, que foi em países mais pobres que o Brasil. Muito mais, falando assim, não tem tanta violência, não tem violência, aliás. Países mais pobres do que o Brasil. Estou falando esse ponto interessante porque no Brasil as ideologias, né, ensinam que a violência é só devido à desigualdade social. É um fator, mas não é somente, né? E esses caras nômades aí falando isso, países mais pobres que tem menos violência. Uma das questões que causam a violência no Brasil e por extensão São Paulo, todas as cidades grandes principalmente, é que não há unidade social. O Brasil é um país de grupos, né, de interesses. Não tem uma unidade social e não tem uma cultura suficientemente poderosa para unificar essa sociedade. Então, isso causa, tipo assim, nós não somos uma família. O Brasil não é uma família. O Brasil é um país de grupos, né, de comunas. E isso, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores causadores da violência. E nós estamos acostumados, né? Nós estamos acostumados. Um exemplo aqui. Se não fosse o policiamento intenso e a vigilância intensa, o centro de São Paulo estaria muito, mas muito pior. Ou seja, é uma cidade que precisa de vigilância. Aliás, eu tenho vídeos no canal do Vox, assistam. Nem polícia passa nas ruas em certos bairros e não tem sinal assim. Claro que tem problemas, né? Mas não tem um sinal tão grande como o centro de São Paulo. Não tem tanta vigilância, né? Não tem tanta vigilância. Tem vídeos no canal do Vox em bairros nobres. Assista se você quiser. A realidade é a realidade. Agora, estou chegando perto. Eu não conhecia esse prédio. Não conhecia, não tinha ouvido falar. Aliás, um cara comentou em vários vídeos falando: Vox, tem uma parada aí, o novo prédio aí do Amor aí. O cara falando, né? Aí eu vi a reportagem que saiu na grande mídia aí. Aí eu falei, nossa, eu vou mostrar a realidade, como ela é de fato. Aí aquilo que eu falo, né? Tem o sagrado e o profano no centro de São Paulo. Por isso tem a luz e as trevas, o sagrado e o profano, o bem e o mal, e tudo se mistura numa miscelânea babilônica e muito louca. E São Paulo é a expressão dessa vida louca, dessa vida bruta, né, que acontece no centro de São Paulo. Essa é a realidade. Repito, a realidade não é positiva e nem negativa. Ela é o que ela é. Ela acontece. É isso que eu sei. Ela acontece. E tem o sagrado e o profano, o obscuro e o luminoso. E tudo se mistura. E isso é o que faz essa cidade. Olha esse prédio. Olhem esse prédio amarelinho. À esquerda. Pela reportagem aí da grande mídia, eu não conheço. É o prédio do Amor, né? O amor que não é amor. Esse prédio aqui, ó. Esse é o prédio, entre aspas, do amor. O bagulho ali, pessoal. A realidade é a realidade. Esse é o centro de São Paulo. Essa é a cidade de São Paulo, onde tudo acontece. E o bagulho ali, né? A realidade é a realidade. Prédio do Amor, centro de São Paulo. Saiu uma reportagem na grande mídia e eu vou mostrar a realidade como ela é.